Oi, gente, tudo certo? Então, hoje vamos começar com uma metodologia de ensino diversificada, ou seja, com a sala de aula invertida. Hoje vamos estar falando, explicando sobre a aula anterior, que foi o barroco literário no Brasil, tá? E o que seria o barroco? O barroco, ele é um movimento e estilo artístico e literário, tá? Ele que surgiu na Itália em meados do século XVI e perdurou até o final do século XVIII, tá? Mas ele não teve destaque somente na literatura, como vamos falar sobre alguns nomes que tiveram destaque nessa época, mas também ele teve destaque, muito destaque na escultura, na arquitetura, na pintura, na música, ok? E quando falamos em contexto histórico, o barroco brasileiro, ele surgiu na época do Brasil colônia, ou seja, quando a capital do Brasil, ela ficava situada no estado de Salvador, na cidade de Salvador, tá? Ou seja, ela foi transferida para o Rio de Janeiro e com isso houve um aumento significativo do número de habitantes no país. Aliado a isso, houve a exploração de ouro, tá? A exploração de ouro em Minas Gerais. E em contrapartida, nessa mesma época, estava acontecendo uma queda nas exportações de cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro, tá? Então, essa movimentação, todo esse processo de exploração de ouro ficou conhecido como ciclo de ouro, né? Porque ali nas terras mineiras estavam sendo encontradas várias jazidas de ouro, né? Tornando-se assim a principal atividade econômica no país, ok? Agora, quando falamos em características do barroco no Brasil, podemos citar algumas características mais relevantes. Com elas podemos citar o dualismo, tá? Podemos citar o profano e o sagrado, ou seja, esse dualismo, quando eu falo, refere-se ao que é profano e o que é sagrado. O homem do barroco, ele tinha em sua mente as características relevantes ao barroco no Brasil, né? E quando falamos em principais autores, tá? Na literatura podemos citar o principal autor, Bento Teixeira, né? Bento Teixeira, ele foi um dos principais autores porque ele escreveu um poema épico. O que seria esse poema épico? O poema épico, ele traz características, né, históricas na época de Homero, na Grécia Antiga, tá? E esse poema, ele traz traços, características, não somente religiosas, porque esse era o perfil de Bento Teixeira, né? Bento Teixeira, ele escrevia esses poemas, tá? Épicos, que eram em formas de narrativas, tá? E que faziam referência à Grécia Antiga na época de Homero, ok? Também podemos citar outro principal autor, tá? Conhecido como Boca do Inferno, Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele tinha um perfil que ele escrevia os seus poemas trazendo traços não somente religiosos, né, como amorosos, satíricos e líricos, tá? Mas ele foi conhecido como Boca do Inferno, por quê? Porque ele satirizava, ele criticava, né, fazia relações a denúncias sociais relacionadas às mazelas, né, do país. Por isso ele ficou conhecido como Boca do Inferno, tá? Ele criticava bastante, era isso, tá? Outro principal autor que podemos citar é o Antônio Lisboa, né? Ou seja,
conhecido como Antônio Lisboa Botelho, ou seja, o chamado Aleijadinho, tá? O Aleijadinho, ele ficou conhecido na escultura e na arquitetura, porque ele ficou conhecido pelas suas ornamentações em algumas das igrejas, né, em Minas Gerais, pelas ornamentações, pelas suas obras, pedra-sabão, tá? E por várias pinturas referentes às igrejas em Minas Gerais, ok? Então, o que podemos concluir em relação ao barroco literário brasileiro? Concluímos que o barroco ele foi marcado pelo declínio da Igreja Católica diante da reforma religiosa, né? E pelos valores renascentistas, tá? As obras do barroco literário, eles se caracterizavam por terem valores políticos, sociais, econômicos e sociais, ok? Uma boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau.